SUS. E a gente já está aqui com o deputado federal Glauber Braga. Muito bem-vindo, Glauber. Tudo bem? Olá, boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai, boa tarde, professor Pena. Prazer estar aqui com vocês e minha saudação a todo mundo que está acompanhando a transmissão. Prazer é nosso, Glauber. Salve, Glauber. Glauber, deixa eu começar perguntando como está o teu processo. Mingou mesmo? Você conseguiu resistir? Não teve mais crise? É curiosidade minha, acho que deve ser de um monte de gente aqui. Resistimos, né? Ele está apto a ser apreciado pelo plenário, mas a minha avaliação é que vai ficar até o final do mandato sem isso acontecer. Claro que a gente está acompanhando com atenção qualquer nova movimentação que possa surgir. Na minha avaliação, por 3 fatores. Primeiro, a solidariedade. O grau de repercussão que gerou fez com que eles tivessem que recalcular o custo político de uma cassação que eles imaginavam ser uma cassação sumária, uma cassação rápida, passar rapidamente no Conselho de Ética, rapidamente na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Segundo, além do custo político que veio com a solidariedade, na minha avaliação tem uma diferença tática entre o Arthur Lira e o Hugo Mota. O Arthur Lira queria a cassação a qualquer custo. O Hugo Mota é da Paraíba, o estado onde Bolsonaro perdeu em todos os municípios. Isso exerce peso sobre a decisão dele também de colocar a matéria em votação no plenário. Terceiro, a conjuntura. Como é que eles vão justificar, caçar um mandato parlamentar de quem defendeu a honra da mãe, denunciou o orçamento secreto e bateu de frente com Arthur Lira, e blindam Eduardo Bolsonaro, que está conspirando contra o nosso país e incentivando uma intervenção externa no Brasil? Como é que eles fazem isso? Não caçando a Carla Zambelli, que está, nesse momento, já condenada e presa no exterior, presa na Itália. Como é que eles fazem essa cassação mantendo uma punição branda até demais ou nenhuma punição àqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara em articulação com o próprio Eduardo Bolsonaro? Como é que eles me caçam e eles não retiram os direitos políticos do Chiquinho Brazão, que é acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle? Como é que eles me caçam e diminuem uma suspensão do Gilvan da Federal, que é reincidente em violência política de gênero, e falou o que falou da ministra Gleisi Hoffmann, mas tem isso como um comportamento repetitivo na Câmara? Como é que eles me caçam e eles aprovam uma blindagem para o Gustavo Gayer, depois de tudo aquilo que esse sujeito fez e falou? Como é que eles me caçam e eles dão lá uma blindagem para o Ramagem, que participou de uma tentativa de golpe de Estado e grampeou meio mundo, inclusive um monte de deputado federal? Eu acho que esses 3 fatores, essas 3 circunstâncias, levaram a que a cassação não se operasse, que eles não colocassem em votação. Mas, na minha avaliação, o principal foi a aposta política por uma mobilização a quente que gerou uma onda de solidariedade e tornou o custo político da cassação alto. Agora, no caso do Eduardo Bolsonaro e da Zambelli, eles devem estender para março e perderem um mandato por falta, por exemplo, ou você acha que nem isso pode acontecer? O Eduardo, no caso da Zambelli, não sei, né? Ela está presa já. Eu acho que é provável que aconteça, como aconteceu com Chiquinho Brazão. Eles não votam a cassação, mas votam uma espécie de desligamento por falta. Lembrando que a licença do Eduardo Bolsonaro e a licença da Carla Zambelli, elas já foram licenças fraudulentas, porque a hipótese que levou ao afastamento deles do exercício do mandato, mantendo o cargo de deputado federal, não está previsto no regimento da Câmara. O regimento ele é explícito em dizer que você pode sair por uma atividade cultural ou educacional, que você pode sair por motivos de saúde ou por motivos privados. O Eduardo Bolsonaro ele não saiu por motivos privados. Ou seja, o motivo privado seria cuidar de alguém da sua família que está passando por uma situação de doença grave. Eduardo Bolsonaro pediu a licença por motivos políticos, para conspirar contra o Brasil no exterior e para fazer isso a partir de uma articulação com o governo dos Estados Unidos.
Dito isso, se não fosse essa licença fraudulenta, ele já tinha alcançado há muito mais tempo, que já alcançou o número de faltas e já teria se desligado. Então, tem dois equívocos nessa história. Primeiro, não ter uma cassação em si. Segundo, ter permitido que ele ficasse um tempo mais prolongado a partir de uma licença fraudulenta. O Glauber, e agora você vai encarar uma maratona, é isso? Uma maratona aí de ouvir as pessoas do Estado, conta como que vai ser esse processo e o que vai decidir, né, o seu futuro político? Começa hoje, Dri. Eu vou estar em Nova Friburgo hoje. É o primeiro de 100 encontros que vai passar pelos 92 municípios do Rio. Amanhã eu estou em Carmo e Sumidouro, que são municípios da região Centro-Norte. No domingo eu estou em Cachoeira de Macacu. E na segunda-feira eu vou estar fazendo esse encontro plenário do Rio de Janeiro. O que nós vamos estar realizando nesse encontro? Vai ser dividido em 3 etapas. Nós vamos estar discutindo um programa para o Estado do Rio de Janeiro, discutindo temas, propostas e colocando essas propostas em votação. Se ela for aprovada em 7 plenárias, ela é incorporada como um ponto para o programa de governo. Segundo, nós vamos estar discutindo a conjuntura nacional, tarefas do mandato, de maneira consultiva para que as pessoas também possam se aprofundar em relação a determinados temas e ajudar na orientação de como que eu tenho que me posicionar em relação a esses temas que podem ser, em determinados momentos, considerados controvertidos ou temas quentes da conjuntura. E a terceira etapa vai ser uma votação que vai ser cumulativa, onde eu pergunto para as pessoas: você acha que eu devo ser pré-candidato à reeleição a deputado federal ou pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro? Vamos dizer que em Nova Friburgo tenham 10 pessoas na reunião e 5 pessoas votem para pré-candidatura ao estado e outras 5 pessoas votem para o mandato de deputado federal. Se acumula essa votação para a próxima reunião que vai acontecer no município do Carmo e vai se acumulando até ao final das 100 reuniões a gente ter uma decisão aí de maneira deliberativa, vinculante àquela que vai ser a votação exercida pela maioria das pessoas. Tem um espaço político muito vazio no Rio de Janeiro em relação ao governo estadual. Mesmo sem ter me colocado como pré-candidato, eu apareci em segundo lugar na pesquisa GERP, né? O Eduardo Paes está numa dianteira grande, com muita diferença, com 39% dos votos, mas eu apareci em segundo à frente de medalhões da política do Rio de Janeiro, figuras muito conhecidas, como Garotinho, Witzel, o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, o presidente da Assembleia Legislativa, que está com uma máquina tremenda, que até então era o candidato do Cláudio Castro, né? Antes desse inicial acordo que fizeram com o Eduardo Paes. Vamos ver se esse acordo vai se sustentar. Então, com esse apelo de uma candidatura que represente uma alternativa a esse esgotamento da política do Rio de Janeiro, eu comecei essa rodada de consultas e vamos ter aí uma maratona de 100 reuniões passando por todas as cidades do Rio. Ô Glauber, queria que você fizesse uma avaliação dos resultados das pesquisas sobre a chacina do Cláudio Castro, né? Porque a pesquisa que me parece mais interessante para ser analisada é a da Atlas, que eles fizeram ela segmentada nas comunidades, no Rio de Janeiro e no Brasil. E nas comunidades há uma aprovação maior do que no Rio de Janeiro e no Brasil, na média, passando de 80% da chacina do Cláudio Castro. Mais de 80% dessas pessoas que vivem em comunidades do Rio aprovam. Como lidar com esses números, Glauber? Primeiro, assim, eu acompanho pesquisa há muitos e muitos anos, né? Teve dia que eu, por exemplo, quando disputei a eleição de Nova Friburgo, eu fazia pesquisa dia sim, dia não, né? E acompanhando. Vi, por exemplo, que ia perder a eleição na véspera, porque eu estava 10 pontos na frente no dia do debate, na quinta-feira,
Na sexta-feira foi para 5, no sábado empatou. Eu já falei para o nosso povo lá, ó, nós vamos perder porque tem aqui um cruzamento que está sendo realizado e não deu outro, perdi por 4% no dia da eleição. Eu tenho uma curiosidade para começar, né, em relação à pesquisa Atlas. A definição de que foi o morador de favela que definiu 80% de aprovação, ele se deu a partir de qual funil? Foi autodeclaração ou foi uma determinação do Instituto de Pesquisa a analisar o bairro e ele então chegou à conclusão que aquele bairro era uma eles favela? Dizem que foi georreferenciamento. Esse é um problema grave, assim, porque você imaginar que dentro, por exemplo, da comunidade de Campo Grande, o que se tenha estabelecido próximo ao calçadão de Campo Grande é a mesma coisa de uma comunidade lateral, ou seja, que está ali próxima, ou seja, tem diferenças sociais muito gritantes no Rio de Janeiro, diferente, por exemplo, dos espaços geográficos de São Paulo. Em São Paulo, a periferia ela está mais distante dos centros urbanos. Me desculpe se tiver alguém aqui de São Paulo e se eu estiver cometendo alguma heresia, mas falando algo diferente da realidade vivenciada, do que no Rio de Janeiro, onde você tem, na favela da Rocinha, do lado, o bairro mais rico do Rio de Janeiro, que é o bairro de São Conrado, né? Então, essa presença e essa diferença dentro do espaço territorial é uma dúvida que eu tenho e eu gostaria de tirar com aquele que é o representante ou quem fez a pesquisa. Mas, dito isso, antes de fazer uma avaliação dos dados em si, eu acho que esses dados, independentemente se a diferença é de mais 10 pontos, menos 20 pontos, ou até mais do que isso, na minha avaliação, elas representam um desespero com uma situação de violência no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na região metropolitana, que é grave. Ninguém pode tapar o sol com a peneira e fingir que não existe gravidade e que o principal problema apontado pela população do Rio de Janeiro seja a violência, a segurança pública. Agora, eu gostaria muito também de ver nas pesquisas, no conjunto delas, a pergunta que tenha como consequência aquilo que aconteceu, que é: você acha que essa política vai diminuir os índices de violência ou a sua sensação de segurança? Algumas das pesquisas já indicaram isso, perguntando: você teve a sua sensação de segurança melhorada ou ampliada a partir do que aconteceu? E já tem pesquisa aí que indica que a maioria diz que não, né? Então, a emoção, como um retrato de um desespero, ela tem que ser avaliada e não pode ser por nós descartada. Mas introduzir outros elementos que façam a disputa política dessa realidade, eu considero que é fundamental. Porque, assim, o jogo perdido é aquele que a gente toma a decisão prévia de não entrar em campo para jogar. E o fato parte significativa das forças de oposição ao Cláudio Castro ficam com medo, preocupadas de como que vão se posicionar em relação a isso, porque acham que, a depender do que fizerem, vão ter uma rejeição popular à sua posição. Eu acho que esse é um erro. Nós temos que nos posicionar, nós temos que dizer que se tratou de uma chacina. Mais do que isso, nós temos que demonstrar que aquilo não é solução para absolutamente nada, que a matança que está sendo realizada por eles só amplia os índices de violência e não diminui em nada os riscos que a população do estado do Rio de Janeiro está vivenciando. Quando a gente faz isso, primeiro, nós vamos ser ouvidos pelas pessoas que, num primeiro momento, podem discordar da nossa afirmação, mas elas vão tentar ou vão querer entender a mensagem subsequente, o que a gente vai dizer logo depois. Se a gente se tira do campo de disputa política e diz: não vou me posicionar sobre isso, porque o que vai acontecer é que eu vou ampliar minha rejeição, isso não acontece. O que vai acontecer é que vai ampliar a rejeição do mesmo jeito e eles vão avançar. O que aconteceu no Rio de Janeiro, Rovai, para mim essa é uma preocupação objetiva, as chacinas elas são repetitivas
perspectivas por parte da direita ou da extrema-direita. Mas aqui tem um fato novo, que é a consolidação de uma prática política que é o novo mote de aglutinação da extrema-direita. A extrema-direita ela sempre tem um hiato de tomada de decisão de qual vai ser o novo elemento de aglutinação das suas forças. Cloroquina, anistia e por aí vai. Agora, é isso que pode ser chamado de uma buquerização da política brasileira com uma ação de violência e de ataque às favelas. Essa vai ser a linha prioritária. Nós temos que nos contrapor a isso. Nós temos que demonstrar que existem outras alternativas. Sei que me alonguei na resposta, mas se em algum momento puder falar sobre essas alternativas, também estou à disposição. Ô, Glauber, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou, principalmente na parte final. Essa buquerização é a nova estratégia, porque é a ordem unida, né? O que você disse aí é o que a extrema-direita sempre faz, vem de cima para baixo, ordem unida, ninguém muda o discurso, se mantém nele. Foi a anistia durante um tempo e viram que perderam muito esse jogo. Com essa buquerização, me parece que deve-se fazer todas as perguntas que você mencionou e mais duas que eu queria que você comentasse. A primeira é você que mora na comunidade do Alemão, após a morte de mais de 120 pessoas, agora você anda tranquilo no Alemão? Segundo, a quem interessa essas mortes? Porque em nenhum momento o governador falou em milícias, por exemplo. As milícias estão sendo incomodadas, as milícias serão parte dessas ações que o governador se refere que vão continuar no Rio de Janeiro, segundo ele. Por que em nenhum momento se fala em milícia no Rio de Janeiro? O governador não colocou as milícias nesse seu discurso. Porque, repare, até os neologismos são usados. Morrer significa neutralizar, Glauber. É muito grave isso. Chamar de neutralização a morte de centenas de pessoas. Então, acho que essas duas perguntas têm que ser colocadas. Eu queria que você comentasse sobre isso. Acho que são fundamentais. Antes de responder a cada uma delas, eu queria falar sobre ainda essa questão deles terem perdido algumas bandeiras que eram fundamentais para a extrema-direita e estarem colocando essa não no lugar, mas dando ênfase a ela agora, né, da violência como palanque eleitoral, assassinatos como palanque eleitoral evidente. Eles tiveram um baque grande e perderam a bandeira da defesa do Brasil, que sempre foi uma bandeira hipócrita, mas como é que eles vão continuar falando em pátria, em Brasil, com o Eduardo Bolsonaro incentivando uma intervenção militar e um ataque dos Estados Unidos contra o nosso país por lá? Então nós tomamos essa bandeira deles. Nós tomamos duas bandeiras deles de uma vez só. Quando eles misturaram a PEC da blindagem com a anistia perde força e a PEC da blindagem tirou deles também o discurso de enfrentamento ou de combate à corrupção, que era um discurso hipócrita, é verdade, mas que ficou ainda mais escrachado, porque conseguiu ampliar, inclusive, a percepção para além daqueles que organicamente já têm uma relação com a esquerda, que se tratava de um absurdo. Então, eles precisam de uma nova bandeira de articulação, né? De aglomeração ali da sua turma e de fortalecimento da sua ação e do seu discurso político. Bom, sobre a pergunta ser realizada por quem mora no Complexo da Penha ou no Alemão, eu acho que é exatamente essa. Você está se sentindo mais seguro ou a sua vida melhorou a partir dessa chacina que ocorreu? Eu quero ver essa pesquisa. E eu acho que nós temos que estimular, não só como uma pesquisa que venha como um retrato, mas estimular isso com debates a serem realizados pela esquerda nos territórios, fazendo exatamente isso, chamando as pessoas para a construção de alternativas que a comunidade tem, para além daquelas que a gente possa também apresentar, né? Então, acho que nós temos que fazer essa pergunta agora o tempo inteiro. Um dia desse eu estava andando num táxi e acaba sendo a pesquisa qualitativa diária, né, cotidiana. E o taxista estava firme na necessidade de ampliação da repressão. Essa era a linha. E quando eu coloco um tema, eu cito Brizola. Falo Brizola no meio da conversa. E ele diz, olha,
se os CIEPs que Brizola fez lá atrás tivessem sido continuados, tivessem continuando a dar valor a isso, hoje a gente viveria uma nova situação, uma situação muito diferente em relação à violência. Olha a contradição da história. E isso eu tendo a achar que não é um ponto fora da curva de um caso específico, de uma conversa minha com o taxista. Eu tendo a achar que, se isso for estimulado como debate político, uma parcela significativa da população do Rio vai dizer: realmente, aquele projeto de Brizola era maravilhoso, porque eu tinha um filho, porque eu tinha irmã, porque eu estudei no CIEP. Se aquilo tivesse continuado, a realidade do Rio seria muito diferente. Então, acho que nós temos que introduzir essas perguntas que possam também enfraquecer uma narrativa de que o único caminho ou a única solução é a repetição daquilo que é feito nos últimos 30 anos no Rio de Janeiro, que não foi solução de absolutamente nada. Segundo, né, sobre a sua pergunta em relação às milícias. Todo mundo no Rio de Janeiro sabe que está tendo uma disputa, principalmente em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre Comando Vermelho e milícia. E todo mundo sabe também que o governo do Estado, ao invés de se colocar numa posição que fosse de não tomar lado nem de um nem de outro, historicamente teve uma relação de associação com as milícias. Eu vou dar um exemplo concreto dessa história, para não ficar só no discurso sem exemplificar. O Flávio Dino foi criticadíssimo pela extrema-direita quando foi lá na Maré participar de um debate num espaço que é conhecido pelo recebimento de figuras públicas. Lembram disso? O Eduardo Bolsonaro subiu à tribuna, meteu o pau, falou que aquilo era um absurdo. Mas se você entrava na internet, e eu fiz isso pessoalmente, e procurava lá família Bolsonaro na mesma comunidade, na Maré, estava lá uma foto do Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado Federal, defendendo, dizendo que ele estava naquele momento na Maré e que, estando naquele momento na Maré, o Jair Bolsonaro ia ser muito bem votado e que ele iria ser eleito senador da República. Qual é a diferença? A diferença é que a Maré tem a presença de 3 organizações diversas naquilo que possa se chamar de controle do território. E na parte em que o Flávio Bolsonaro estava, era exatamente a parte da milícia. É isso. Então, eles querem esconder essa discussão. Mas essa discussão está aí. As pessoas no Rio de Janeiro sabem disso. Eu acho, inclusive, professor, que ele vai fingir, ele vai fazer algumas operações, como se fosse de enfrentamento à milícia, mas de interesse lateral, do que não é estrutural da milícia, para dizer que ele não tem parte, não tem lado nessa história, para fazer um discurso político que possa ser palatável. Mas, na prática, olha, a milícia controla, assim como outras organizações, o poder político, o poder eleitoral. Se isso é um fato, a presença de representantes na Assembleia Legislativa que tem votos nesses territórios a partir desse controle, ela é evidente. Quanto que a gente tem de oposição a Cláudio Castro na Assembleia Legislativa? PSOL, PT, o MINC pelo PSB, o que mais? A maioria absoluta da Assembleia Legislativa é de apoio ao governador do Rio de Janeiro. Se existe uma relação umbilical com poder nos territórios e as eleições, como é que você vai se desvencilhar disso no papel e no trabalho que o próprio Cláudio Castro fez nas eleições? Sabem quem foi o candidato a governador que mais caminhou no Complexo da Penha nas últimas eleições? E eu não estou dizendo que isso deva ser criminalizado, porque não deve. Muito pelo contrário, eu acho que o candidato ele tem que estar presente em todos os territórios, mas eu estou falando o que eu vou dizer agora para indicar a hipocrisia. Pergunte aos próprios moradores da Penha. Foi Cláudio Castro. Foi ele. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, acho que ele vai fazer um jogo de cena em relação às milícias, mas Cláudio Castro tem lado, né? Essa história de que está lutando para o enfrentamento ao crime é uma balela. Na verdade, tem um movimento interno e um movimento externo. É a reaglutinação das forças de extrema-direita,
é o constrangimento que ele tenta gerar às autoridades, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele sabia que ia ser julgado. Então, ele antecipou essa ação, essa chacina, para depois dizerem que qualquer coisa que fizesse era por conta da ação que ele tinha tocado no governo, quando ele sabe os desvios que cometeu no escândalo do CEPERJ. E eu falo isso com alguma liberdade, porque eu fui criticado, mas não estou dizendo isso agora. Quando ele foi diplomado como governador, eu levantei lá uma placa dizendo: Cláudio Castro não merece esse diploma, na frente dos representantes da Justiça Eleitoral que estavam lá entregando os diplomas. Então ele faz isso para se blindar, porque ele precisa de um cargo de senador, porque isso dificulta o processo de responsabilização mais ágil dele, e combinado com isso tem um fator externo. Eles estão nessa linha de que precisam determinar ou designar essas organizações como terroristas. Isso facilita um processo de intervenção estrangeira na América Latina, que é polo de cobiça internacional, principalmente por conta das reservas de petróleo na Venezuela e das terras raras no Brasil. E só para complementar, Glauber, você mencionou a Assembleia Legislativa, eu sou aqui do Rio, eu tenho que lembrar que Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual da Assembleia, ele concedeu a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado, Adriano da Nóbrega, do Escritório do Crime, famoso, grande representante do Escritório do Crime, que foi morto na Bahia. Também empregou a mãe desse criminoso e a namorada em seu gabinete, sem falar em todos os milicianos que foram empregados nos gabinetes dos diversos membros da família Bolsonaro que participam da política. Indício mais claro do que isso de envolvimento com criminosos, com crime organizado, eu desconheço. Eu também. Eu queria perguntar para ti, Glauber, duas coisas, três, mas tudo num pacote só. O que você achou da postura do governo Lula em relação à chacina do Rio? O que você achou da entrada do Guilherme Boulos no ministério do Lula? E, por fim, qual a tua posição em relação ao apoio da reeleição do Lula? Vamos lá. Primeiro, acho que a postura tem que ser adotada pelo Lula no último discurso que fez, de condenação e de determinação como chacina. A posição inicial de uma tentativa de prestar ou a formação de um gabinete conjunto com Cláudio Castro, eu acho que é um caminho que tenta estabelecer uma mensagem de institucionalização, mas que o momento, o que pede é a condenação e o enfrentamento daquilo que foi realizado e a determinação como chacina. Então, crítica à primeira movimentação e elogioso ao segundo movimento, onde de maneira explícita e franca diz do que se trata. Acho que não dá para ter mediações com aquilo que aconteceu, e por mais que você possa eventualmente perder alguma coisa num primeiro momento, isso é uma necessidade para avançar num segundo momento. Segundo, eu já tinha dito que as questões de natureza eleitorais eu ia tratar nas esferas internas, nas instâncias do partido, mas eu já respondi em outros 2 canais em respeito a você. Eu vou fazer novamente, vou responder também, Rovai. Assim, eu pessoalmente fico preocupado com o papel que pode ser exercido e que estava sendo exercido e que pode ser dificultado a partir da presença do Boulos no Ministério. E vou falar desse elemento tático, porque os outros elementos eu vou deixar para discussão interna. O Boulos teve um papel fundamental na mobilização contra a PEC da blindagem. Eu estava no plenário da Câmara quando ninguém ainda tinha falado sobre esse assunto, e o Boulos chega lá no plenário e diz: nós temos que convocar mobilizações agora, já estou convocando a Povo Sem Medo para que a gente possa estar nas ruas. Esse foi um papel muito importante. A minha pergunta é, no espaço do Ministério, quando o faz, ele vai ter a mesma possibilidade política de fazê-lo num governo que tem uma presença expressiva
do Centrão e dos partidos do chamado Centrão, ele teria a capacidade política ou a liberdade política de tocar mobilizações que são tão importantes a quente na rua, no exercício do ministério, ou pela lógica que se estabelece institucionalmente de quem está no exercício do poder do ministério, isso só pode ser feito com uma autorização da coalizão. Na minha avaliação, a próxima eleição ela vai ser duríssima, vai continuar sendo a polarização já conhecida dos 30-30-30 ou 30-30-40, né? 30 para um lado, 30 para o outro, e 30 no meio do caminho sendo disputado pelos dois lados. Eu acho fundamental a linha que vinha sendo adotada pela comunicação do governo federal, ainda que não explicitamente se colocando como se fosse da linha do governo, mas eu imaginei que assim seja, então digo isso assumindo o risco de que se trata de uma interpretação da minha parte, né? De enfrentamento, por exemplo, às medidas adotadas pelo Congresso antipovo. Quando você está dentro do governo, você tem limitações a exercer essa linha de maneira mais frontal na rua. Isso pode ser prejudicado a partir da presença no Ministério e da liderança popular, que é o Boulos incontestavelmente, e que tem peso nesse processo de mobilização. Esse é um ponto. Os outros pontos relacionados ao caráter do PSOL como força da esquerda revolucionária ou como elemento ou como espaço de reformista a partir daquilo que se desenha no cenário brasileiro, é uma discussão que vai ter que ser realizada, vai ter que ser feita, já foi feita no último Congresso e vai continuar sendo feita daqui para frente, né? Mas eu deixo esse elemento como avaliação. Pessoalmente, eu desejo felicidade ao Boulos como qualquer companheiro de partido. Como militante, eu demonstro essas preocupações a serem avaliadas e, se eu for chamado para dialogar sobre elas nas instâncias, farei de forma fraterna e firme. Lula é o único candidato que tem condições eleitorais no cenário que está colocado, no cenário que está dado, de vencer a candidatura apresentada por Bolsonaro. Quanto a isso, não existe, da minha parte, nesse momento, nenhuma dúvida para tal. Ele vai ser indicado como candidato do PT, tudo leva a crer isso, não existe uma outra alternativa que seja apresentada. Ao mesmo tempo, a defesa da candidatura do Lula tem maioria absoluta no PSOL, tem forças políticas dentro das organizações que compõem o conselho político do meu mandato, que defendem e que continuam a defender que, no primeiro turno, seria importante ter uma força da esquerda radical a ser colocada nas eleições, para que, inclusive, pudesse fazer um debate que não vai ser realizado por Lula, de enfrentamento à extrema-direita sem mediações, aglutinando todas as forças num segundo turno. Essa foi a linha política das últimas eleições, mas o que prevaleceu majoritariamente foi a posição de apoio à candidatura do Lula já no primeiro turno. Eu vou ouvir essas forças políticas, vou dialogar com todas elas. Eu não represento uma posição que seja individual. Quando eu expresso, por exemplo, uma posição política como essa que fiz para percorrer o estado do Rio de Janeiro, fiz dialogando com esse conjunto de forças, vou continuar fazendo isso, mas em relação à posição que o PSOL vai ter na eleição, para mim esse cenário já está dado. Existe uma maioria consolidada que defende de antemão que o partido não tenha candidatura e o apoio à candidatura do Lula ainda no primeiro turno das eleições. Muito bem. Deixa eu trazer 3 perguntinhas aqui do nosso chat para o Glauber, e aí já libero o Glauber. A Luciana Mega diz: Glauber, PDL da pedofilia, um horror. Tem alguma previsão de movimento nas ruas? Tem movimentos pipocando aí nos mais variados locais. As pessoas estão ainda fazendo a avaliação de quando fazer, como fazer, mas eu já vi mobilizações ocorrendo. É de fato um absurdo, e eu acho que a minha expectativa, nas plenárias que eu estiver mobilizando, que vou mobilizar todo final de semana, com certeza esse vai ser um tema debatido e mobilizado
para tentar barrar essa história no Senado Federal, e quanto mais mobilização de envergadura tiver no Brasil, melhor. Não tenho ainda notícia de uma grande mobilização, pelo menos eu não tenho, mas vou procurar saber, que já tenha sido convocada pelos coletivos no Brasil afora. E a Débora pergunta, Glauber, PL 2630 foi arquivado, eleições estão aí. E deixa eu já trazer os dois. A Valéria diz, parabéns, Glauber, ótima tarde a todos. E a Maria Luísa pergunta que horas vai ser em Nova Friburgo hoje. Obrigado pelas mensagens. Fake news, né? Só para... Sim, vai ser às 18h30 no Sindicato dos Têxteis, né? Hoje em Nova Friburgo. Na minha avaliação, sim. Ou seja, não vejo nenhuma perspectiva de que o Hugo Mota coloque em votação o projeto das fake news, lamentavelmente. Muito bem, Glauber, muito obrigada e sucesso aí nas plenárias. Então, todo mundo que é do Rio acompanha aí, né, o calendário nas páginas do Glauber, e hoje começa em Nova Friburgo. E muito obrigada mais uma vez e ótimo final de semana e bom trabalho. Vamos liberar o Felipe. Opa, obrigada. Eu que agradeço a vocês. Um abração, obrigado por tudo. Glauber, deixa eu te fazer um convite ao vivo para você e para a sua companheira Sâmia, e também para o Hugo, né? Porque vai ter um espaço para criança, para tua sogra, para todo mundo aí. Depois eu vou falar no particular, Dri, precisa mandar um convite especial aí para o Glauber, mas dia 6 de dezembro vai ter a festa do Rumo aos 25 anos da Fórum, que a gente está no meio, do 24,5 para frente. Nós temos um nascimento meio que no Lula, assim, nascimento, registro, primeira revista. Começamos lá no Fórum Social Mundial de 2001, lançamos a primeira revista número 0 em abril de 2001 e fomos para as bancas com o número 1 em agosto. Então, imagina. Então, a gente vai rumo aos 25 anos e eu queria convidar vocês para 6 de dezembro. No Algeniá. Anota aí na agenda, no Algeniá, um lugar que você deve conhecer, né? Conheço, com certeza. Não, quero estar aí junto com vocês. Vou fazer de tudo para estar presente. Faça mesmo. Maravilha. Valeu. Obrigada, Glauber. Um abração. Tchau.